Boa noite. Boa noite a todos. Vamos para mais uma aula do aprofundamento de vida de oração, a aula 2, vencendo a depressão com o aprofundamento na palavra, tá bom? Vamos iniciar. Conforme o pessoal for entrando aqui, eu vou aceitando. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar, pessoal? Bota a mão no seu coração um pouquinho assim, que às vezes o teu dia foi difícil, pesado, mas vamos pedir a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que seja derramada sobre cada um de nós aqui essa noite, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre a nossa mente, sobre todo o nosso ser. E que Ele derrame sua bênção sobre mim, que eu seja esse canal de graça que possa ajudar vocês a trilhar esse caminho para vencer esses males da ansiedade, da depressão, do medo. Cada aula eu falei um tema. Hoje a gente vai falar de depressão. E que Ele possa derramar também sobre vocês, sobre o ouvido de vocês, essa graça, essa bênção, que aquilo que vocês ouvirem seja plantado no coração de cada um de vocês, que dê muitos frutos essa aula de hoje, para transformar a vida de cada um de vocês. Pedimos isso tudo pelas mãos de Maria e de São José, que Ele nos ensine a amar Jesus Cristo, assim como eles amaram, assim como eles amam e assim como eles sempre vão amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez, irmãos, boa noite, Deus abençoe, tá? Para quem não estava aqui ontem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renato. Eu sou diretor espiritual da Igreja Católica há mais de 12 anos e venho ajudando os irmãos a vencer esses males que advêm da nossa alma, né? A ansiedade, a tristeza, a depressão, os medos, tá? O que eu falei na aula de ontem? Eu falei sobre como a gente construir uma rotina de vida de oração. E dentro dessa construção da rotina de vida de oração, eu ensinei duas práticas espirituais, que é o que a gente faz diariamente. Eu coloquei lá no grupo, para quem está aqui no grupo especial do aprofundamento, eu enviei a planilha, o plano de vida espiritual. É uma folhinha a qual eu ensinei ontem a você a preencher as suas práticas espirituais. Espero que vocês tenham imprimido e já começasse a botar em prática, né? Seria maravilhoso. Então, as duas práticas espirituais que eu ensinei ontem foi a leitura do Evangelho na parte da manhã, expliquei por que se deveria fazer isso, e a oração do terço na parte da noite, tá? Só passei essas duas práticas espirituais. Expliquei por que deveria ser o Evangelho, e não uma palavra qualquer aleatória na Bíblia, mas sim o Evangelho. Expliquei o que era o Evangelho do dia, aonde achar e como ler, tá? E eu expliquei isso tudo para lembrar o quê? Lembrar a aula de ontem e explicar para vocês o que eu prometi. Nessa aula de hoje, a gente vai aprender a se aprofundar no Evangelho do dia, tá bom? Então, por isso que eu pedi para vocês abrirem aí, por gentileza, abram a palavra Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 41. Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 41. A minha palavra, a minha Bíblia, a tradução dela é da Ave Maria, tá? Então, eu vou fazer a leitura da palavra e vou explicando para vocês, tá bom? É o Evangelho de hoje. Então, quem já começou a botar a rotina de vida de oração em prática, já leu esse Evangelho hoje. O que eu vou ensinar para vocês aqui? Quero que vocês anotem no caderno de vocês. Eu vou ensinar para vocês hoje a Lectio Divina. Vou soletrar e vou escrever aqui nos comentários. Lectio, L-E-C-T-I-O, Divina, assim, ó, com C mudo, Lectio Divina.
A Lectio Divina, ela é a oração da palavra de Deus. É a oração divina da palavra. Muitos católicos que eu conheço há muito tempo, graças a Deus, têm a prática de ler a palavra, mas não entendem a palavra. E não entendendo a palavra, você não vai conseguir extrair dela o verdadeiro remédio para a sua alma. É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. É aprender a extrair o remédio que a palavra de Deus tem para cada um de nós todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E a gente não está fazendo uso dele corretamente, tá? Então, a Lectio Divina, ela tem 5 passos. 5 passos. A palavra é Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 41. Para quem está com a Bíblia da Ave Maria, tem um título, Censuras aos Fariseus. Então, são 5 passos. Eu vou escrever aqui no chat. Passo 1, quero que vocês anotem. Passo 1. Leitura da palavra. Tracinho. O que diz a palavra? Aí bota mais um tracinho e coloca olhos. Depois eu vou explicar o que é isso. Vamos lá, vou repetir. Passo 1. Leitura da palavra. O que diz a palavra? Aí bota tracinho, olhos. Anotaram todo mundo? Passo 1? Então é isso. Então vamos ao passo 1 na prática, tá? Vamos ao passo 1 na prática. Já tem gente entrando aqui no grupo. Eu vou ler a palavra, tá? Atenção, vão me acompanhando por gentileza. O pessoal que está aqui no Instagram, te convido a seguir meu apostolado. Clica aqui na setinha Renato, ponto direção espiritual. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer, quer dizer, não lavou as mãos. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Vou repetir de novo o Evangelho. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora, do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente leu a palavra, correto? A grande maioria das pessoas, quando eu ensinei ontem a ler o Evangelho, ela só faz isso. Capítulo 11, versículo de 37 a 41. Ela só lê a palavra. Pronto, já li o Evangelho. Fecha o Evangelho e vai fazer as coisas para ir trabalhar. Preste atenção. A Lectio Divina, lembra que eu falei que são 5 passos? Eu fiz o primeiro passo, que é somente fazer a leitura da palavra. Agora, vamos para o passo 2. Passo 1 é isso, é a leitura. Eu usei os olhos para ler. Depois eu explico o que é essa questão dos olhos aqui. Vamos ao passo 2. Passo 2, anota por gentileza. Meditação. O que Deus me fala. Inteligência. Tracinho inteligência. Vamos lá.
Passo 2, meditação. O que Deus me fala? Tracinho, inteligência. Anota assim, tá, gente? Isso tudo vai ser explicado. Então, vamos ao passo 2. Agora é a hora de você parar um pouquinho de manhã. Você leu a palavra. Olha, eu li 2 vezes, hein? Aí você leu a palavra. Agora você vai entender 2 coisas nessa palavra. Primeiro, o que que essa palavra, o que está dizendo esse contexto? Segundo, o que que essa palavra tem para a minha alma, para curar a minha tristeza, para curar a minha ansiedade, para curar os meus medos, para curar a minha depressão? Agora é hora de eu parar e meditar um pouquinho nessa palavra. Entenderam? Então vamos lá. É por isso que eu falei ontem a questão de você ler o Evangelho, você sozinha, sem o auxílio de você ver alguém lendo o Evangelho para você no YouTube, no Instagram, um padre lendo, explicando, faz homilia, aí você, beleza. Lembra que eu expliquei ontem da papinha? Ele está amassando a comida, que é o alimento, a palavra de Deus, que você precisa alimentar a sua alma. Então, ele está amassando a papinha e te dando na boquinha. Você tem nem o trabalho de pegar o garfo e comer. Agora é a hora de você estar de frente do alimento para a sua alma. Como é que eu expliquei ontem? Como a gente começa a curar a nossa alma da ansiedade, da tristeza, do medo? Quando a gente começa a dar alimento espiritual para ela. Esse aqui, a palavra de Deus, é um alimento espiritual. Tem outras? Tem, Renato. Mas vamos começar pelo básico. Então, agora é a hora de eu ver esse alimento e tentar digerir ele na minha alma. Olha só, Jesus estava pregando a palavra. E quando ele estava pregando, veio um fariseu, chegou perto dele e falou assim: Jesus, eu quero te convidar para você jantar lá em casa. Entendeu? Quando a gente lê a palavra assim rápido, parece que está tudo emendado, mas eu quero que você entenda o processo. Beleza, Jesus falou assim: ótimo, eu vou. Gente, ele convidou Jesus para jantar, isso era de dia. Então passou o dia e tal, ele foi lá jantar. Chegou na casa dele, o fariseu, admirou-se o fariseu de que ele não tivesse lavado antes de comer. O fariseu, com certeza, preste atenção, ele não falou isso para Jesus. Ué, Jesus, você não vai se lavar antes de comer? Não, ele apenas pensou. Jesus sentou e com certeza ele não foi sozinho, ele foi com os apóstolos dele, sentou todo mundo na mesa e o fariseu começou a dar de comer, eles começaram a comer. Aí eles, porque essa era uma lei judaica. Gente, eu quero que vocês entendam com maturidade, pelo amor de Deus. Ah, então Jesus era porco, ele não lavava as mãos antes de comer. Não era a questão de lavar as mãos. Você tinha todo um ritual para comer. O ritual judaico, você não só lavava a mão, lavava o prato, lavava vasilha, lavava não sei o quê, botava a toalha atravessada, era um ritual enorme. Então você tinha que seguir todo aquele ritual. Não é que Jesus não lavava as mãos. E naquela época ninguém entendia essas coisas de lavar a mão, que poderia passar bactéria. A gente não tem entendimento que a gente fala para os nossos filhos hoje. Vai lavar a mão antes de comer. Entendeu? Então a preocupação do fariseu era, não só do fariseu, de todos que estavam ali, ele não está seguindo uma lei judaica. Entendeu? O que é para as pessoas só verem, ó, como era belo, né? Você chegar na casa de um fariseu e se lavar. Nossa, seguir o ritual e comer. Nossa, esse é um fariseu. Aí Jesus vira para eles e fala. É impressionante, né? Vocês repararam que aqui a aula, o grupo aqui ontem estava batendo umas 50 pessoas, hoje já diminuiu. Sabe por que acontece essas coisas?
Porque muitas vezes as pessoas querem mudar de vida, mas não querem ouvir a verdade. Ontem eu falei umas verdades e muita gente não gosta. E fala, vou perder meu tempo lá não. E chegar amanhã vai ter menos pessoas ainda. Mas eu sempre falo isso para vocês, irmãos. Só muda de vida quem tem humildade de desejar aplicar a verdade na sua vida. Quer ser curado da ansiedade, da depressão, da tristeza, do medo? Você tem que ter humildade em reconhecer que precisa melhorar como pessoa. Por isso que vai diminuir o número de pessoas aqui. Eu não estou muito esquentando a cabeça com isso, não. Eu preciso ensinar a aula e dar a aula corretamente. Olha o que Jesus fala. Imagina alguém vai na tua casa e fala isso aqui na tua cara. Ó, você convidou a pessoa para jantar e Jesus vira para ele e fala assim, ó, disse-lhe o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, ó. Ficava limpando o vaso e o prato. Mas o vosso interior, seu coração, está cheio de roubo e maldade. Insensatos. Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Nossa, ele estava na casa do homem que convidou ele para jantar e o cara ainda teve que ouvir isso de Jesus. Quer dizer, insensato, está preocupado somente com o exterior, quer mostrar somente para as pessoas que você está bem exteriormente, mas você por dentro é um lixo. Aí vem as pessoas assim, irmãos, me procurar e fala assim, Renato, eu preciso me curar da ansiedade, da tristeza, do medo. Eu preciso que você me ajude. Aí eu pergunto assim, o que que você já fez? Ué, eu já fui um psiquiatra, já fui um psicólogo, já fui um terapeuta, já tomei remédio, tomo remédio e nada passa. Verdade. Agora vamos cuidar do seu interior. O que que Jesus se preocupa mais, gente? Com o nosso interior ou com a nossa alma? Ponto. Isso é um tipo de pessoa. Eu quero que você entenda que são dois tipos de pessoas que eu atendo. Esse é um tipo de pessoa que já está cuidando e usando desses artifícios. Segundo tipo de pessoa, Renato, preciso de sua ajuda para cuidar da minha ansiedade, do meu medo, da minha depressão, da minha tristeza. A mesma pergunta. Ótimo. E o que que você faz hoje para cuidar disso? Faço nada. Não, ninguém faz nada. Todo mundo busca um artifício para cuidar desse mal que te aflige. É verdade. O que que você faz para acalmar a sua ansiedade? E o uso de meios pecaminosos. O problema é eu querer ficar bem, não importa os meios que eu utilize. Eu quero que vocês acompanhem o que eu estou falando. Se eu estou ansiosa, estressada, quer saber? Eu não vou nem para casa fazer comida para o marido, eu vou tomar um chopp com meus amigos do trabalho. Aí no meio desse chopp, pau, 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 aí vem um cara, passa a mão assim no seu cabelo. Aí tu fala, eu sou casado, tu sabe que eu sou casado? Ele sabe que você é casado, mas aí você está estressada com o marido e cai no pecado. Vocês acham que eu estou inventando? Ou eu já ouvi isso? Agora eu estou indo para os meios ilícitos que as pessoas fazem. Quer saber? Eu vou subir o morro, vou comprar droga, cocaína, maconha, vou cheirar, vou fumar, vou ficar tranquilo. Meios pecaminosos. Quer saber? Tanto para homem quanto para mulher, vou usar os meios da pornografia para ficar tranquilo. Vou consumir pornografia. Quer saber? Vou ver filme até tarde, até de madrugada. Vou ver um, dois, três filmes. Vou virar séries.
Vou ficar no Instagram o dia inteiro. Quer saber? Vou pegar meu cartão de crédito, vou torrar, comprar roupa, comprar coisa. Isso vai aliviar a minha pressão. Esses são os fariseus, querendo cuidar somente do corpo e tá acabando com a alma. Não estou acusando ninguém, que a grande maioria aqui eu não conheço. Mas eu quero que você entenda isso. Ai, Nath, tu pegou pesado. Tá bom. Quais são os outros meios que você usa para aplainar sua tristeza? É só você falar. Então, sim, eu vou ensinar para vocês hoje a nem chegar a esse ponto, a nem chegar a não precisar chegar a esse ponto desses dois caminhos que eu dei, que a grande maioria das pessoas fazem. 99% das pessoas que estão aqui estão fazendo ou estão em terapia, consumindo remédio, já estão fazendo psiquiatra, já estão no psicólogo, ou estão nas vias pecaminosas. Então, a gente vai aprender a não destruir nossa alma, que é o que Jesus está falando aqui. Vocês estão se importando muito com o que está do lado de fora. Vamos trabalhar agora o que está do lado de dentro. Irmãos, isso aqui é o passo 2, a meditação. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a meditação da palavra. Agora, vamos dizer, eu, Renato, eu lendo essa palavra de manhã. O que eu preciso ainda nessa palavra que o Senhor falou? O que eu preciso ainda cuidar no meu interior para que aonde no meu interior, exemplo, a minha alma está ali sendo bem cuidada há bastante tempo, mas tem algumas partes ainda que estão feridas e eu preciso cuidar antes que essa ferida cresça dentro da minha alma. Essa palavra me ensina isso, Renato. A minha alma está sendo iluminada há bastante tempo, mas tem alguns lugares na minha alma que ainda estão escuros. Eu não sei o que está naquele escuro ali. Será que tem algum pecado ali que está acontecendo? Eu não estou enxergando, não estou vendo? Então eu preciso resolver isso, Senhor. Vocês estão entendendo? Estou trazendo agora para a minha vida, Renato. Renato, tá entendendo? Eu entendi o contexto da palavra, agora estou levando a palavra para o meu entendimento da minha alma. Então, todo dia tem um processo de ser um remédio essa palavra. Todo dia. Então, vamos ao passo 3. Eu vou abrir para perguntas, tá, gente? No final, para perguntas e respostas, para a gente seguir aqui a linha de raciocínio. Vamos ao passo 3. Vamos ao passo 3. Anota, por gentileza. Passo 3 é a oração. O que eu respondo a Deus? Tracinho, boca. Anota, por gentileza. Passo 3, oração. Agora, o que eu respondo a Deus? Coloca a boca. Vamos ao passo 3. Eu li a palavra, passo 1. Meditei a palavra, passo 2. Que eu entendi a palavra, entendi o que ela estava me dizendo. Passo 3. Agora eu vou fazer minha oração. Renato, eu não sei fazer oração. Gente, vou falar um segredo para vocês. Todo dia eu faço oração. Todo dia eu converso com Deus. Ai, Renatão, você é um místico. Você é um santo da sétima morada. Você é São Francisco de Assis. Você fala com Deus. Não, gente. Se a oração fosse isso, muita gente ia abandonar a igreja. A oração é mais simples do que isso. Primeiro, vamos entender o que é a oração.
Diz o Catecismo da Igreja Católica que a oração é a elevação da nossa alma a Deus. Beleza, isso é teologia. Agora vamos para a prática. É como se a gente estivesse fazendo um diálogo com Deus. O que é diálogo? É uma conversa. Uma conversa de qualquer maneira? Não. Vou dar um exemplo. Quando eu faço a mentoria de direção espiritual, eu faço atendimento um a um. Tem algumas irmãs aqui que estão na minha mentoria. A Lúbia, a Ana, que eu estou vendo aqui. Não sei se tem mais gente. Então, assim, quando a gente conversa, é assim, ó. Eu falo e você me ouve. Você fala e eu te ouço. Isso é oração? Isso é diálogo? Não. Ainda tem mais um passo. Não é só falar e eu te ouvir, você falar e eu te ouvir. É a gente se entender o que a gente está falando. Exemplo. Vem dizer que eu estou indo no Nordeste. Deve ter muita gente do Nordeste aqui. Ah, né? Estão me ouvindo aqui? Voltou, voltou? Estão me ouvindo? Voltou, né? Sim. Beleza, ótimo. Desculpa, eu apertei aqui sem querer aqui o meu. Então vamos lá. Sim, beleza. Então, o diálogo, estava falando do diálogo. Aí você fala assim, ué, que ele está falando? Tá vendo? O diálogo não foi compreensivo. Você me perguntou uma coisa, eu respondi outra. Eu tenho que responder algo que esteja ligado ao que você está perguntando. Renato, o que você está fazendo aqui? Olha, minha irmã, teve o padre João que me convidou aqui na paróquia tal para fazer uma pregação sobre vida de oração. Aí você vai falar assim: nossa, é minha paróquia. É mesmo? Eu vou estar lá. Olha o diálogo desenrolando. Eu vou estar lá domingo, 3 horas da tarde. Nossa, eu vou estar lá, vou chamar meus familiares. Aí, olha o diálogo, olha o diálogo, o diálogo, o diálogo. Entendeu? O diálogo começa a acontecer, ó, que uma coisa pegou consonância com a outra. Como é difícil a gente fazer diálogo hoje em dia? Você com o teu marido, ou você com a tua esposa, ou você com seus filhos, como é que está o diálogo dentro da tua casa? A grande maioria está assim, ó, eu berro, você berra, eu falo, você tem que me ouvir, mas quando você fala, eu não quero te ouvir. Ou eu finjo que ouço, estou pensando em outra coisa. Isso não é um diálogo. Por isso que as coisas estão dando um pouco errado aí. Aprender a fazer diálogo. Voltar a ter esse tipo de diálogo que eu estou ensinando aqui para vocês. Tá bom, como é que eu faço isso com Deus? Quando eu abri o evangelho de manhã, igual eu ensinei ontem, na rotina, a primeira a primeira coisa que eu faço de manhã é o evangelho. Por isso que ontem, ó, por isso que eu expliquei ontem, gente. A primeira coisa que você tem que fazer é o evangelho do dia. Então você abre o evangelho, é a primeira coisa que você vai fazer. Agora você vai começar a entender por quê. Quando você abre o evangelho de manhã, no seu primeiro momento, quero que você responda aí. Você leu o primeiro passo, meditou, segundo passo, agora você vai fazer a oração, vai fazer o diálogo com Deus. Quem começou a falar primeiro, de manhã, quando você abre o evangelho? Responde aí para mim. Deus. Muito bem, Raimunda. Deus. Olha só, quando você estava começando
Agora, a olhar para ó, finge antes de você casar com seu marido, lá, ou você com a sua esposa. Lá atrás, vocês estavam namorando. Namorando não, antes de namorar, você estava começando a olhar para o seu marido, aí você cheio de vergonha, olhando para ele, olhando, rindo, doida para ele chegar perto e falar contigo. Aí uma hora assim aconteceu, ele chegou e conversou contigo, iniciou o diálogo. Que beleza, né? Podia voltar esse diálogo de antigamente. Aí você vai e responde a ele. Aí é mais fácil. Ele que começou. Muito bem, que o pessoal do Instagram, Deus, isso mesmo. Ele que começou o diálogo, aí é mais fácil você escolher. Oi, tudo bem? Você é de onde? Olha, eu sou aqui da cidade próxima. Oh, que bom. Você vem sempre aqui? Não, é a primeira vez. Que bom. Você veio porque você gosta de forró? Gosto. Você gosta de dançar? Gosto. Vamos dançar comigo? Não sei dançar muito bem, não. Mas você me ajuda? Eu ajudo. Então vamos dançar. Pronto. Pegou na mão, já era. O coração bateu forte. Então, você começou a construir um diálogo com seu marido lá atrás. Isso é uma amizade. Olha como é que dá certo um casamento. Ó. Amizade, aí transformou em namoro, com diálogo transformou em noivado, com diálogo transformou em casamento. E dentro do casamento, o diálogo continua acontecendo. Eu tenho 10 anos de casado, vou fazer 10 anos em janeiro, 9 anos e pouquinho. O meu diálogo com a minha esposa, Nayara, tem muita gente que conhece aqui, ele ainda está amadurecendo, mesmo a gente 10 anos de casado. A gente vai amadurecendo o nosso diálogo. A gente olha nos olhos, conversa, e vai amadurecendo os nossos sonhos, nosso diálogo. É a mesma coisa, gente, com Deus. Ninguém tem intimidade com Deus no primeiro dia de vida de oração. Você tem o seu primeiro diálogo com o Senhor de manhã. Ele começou a falar, ficou mais fácil. Mas o que que ele falou, Renato? Ele falou o evangelho, gente. O evangelho é ele falando contigo. Esse evangelho foi escrito, foi falado, foi vivenciado por Deus há 20 séculos atrás. Ele estava pensando em você. É único. A palavra de Deus é única para você, porque o nosso Senhor está aqui vivinho para você. Vivinho. Ele falou comigo. Agora eu vou responder. Eu fecho meus olhos e falo: Senhor Jesus, eu entendi nessa palavra que o Senhor não se porta muito com o exterior, com o que eu falo. As pessoas vendo eu pregar, vendo eu orar, aí falam: Nossa, que bênção de rapaz. Eu sei que o Senhor não está preocupado muito com isso, não. O Senhor está preocupado com o que está dentro do meu coração, com as minhas impurezas, com os meus sentimentos, com as minhas amarguras, com meus orgulhos, com o meu egoísmo. Senhor, eu quero que a tua luz cure minha alma. Eu não posso ser esse fariseu aqui, ser bonitinho só por fora. Quero ter a alma curada. Amém. Eu fiz a minha oração. Gente, não demorei um minuto. Eu dialoguei com Deus dentro do Evangelho. Vocês conseguiram entender isso? Ou alguém tem alguma dúvida? Eu fiquei enrolando. Imagina aqui, ó. Olha a oração. Olha a oração, ó. Aí você de manhã. Deus maravilhoso, poderoso, que abriu o mar vermelho através de Moisés, que livrou o povo do Egito, que liberta minha família, Senhor, pelo amor de Deus, liberta minha vida, amém, Senhor, que eu sei que o anjo que apareceu para Jacó vai aparecer para mim também, que apareceu para Nossa Senhora, me protege e da guarda, amém, me salva nesse dia, já rezei. O que essa oração tem a ver com o Evangelho? Nenhuma. Você não dialogou com Deus. Você só quer falar.
Você só quer botar para fora aquilo que está dentro do teu coração, no sentido do seguinte: ele tem que me ouvir, ele tem que resolver meus problemas. Nossa, o Senhor está falando contigo de manhã. Vamos ser humildes, vamos ouvir ele e vamos conversar com ele dentro daquilo que ele começou a conversar contigo. Que todas as tuas necessidades vão ser resolvidas a partir desse diálogo dia por dia, gente. Eu falo isso, eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso, porque há 20 anos atrás, o Renato era dependente químico. É, esse aqui mesmo está falando para vocês. Ó. Era alcoólatra, usava droga, cocaína, maconha. E esse diálogo acontece há 20 anos. E Deus, geralmente, ele escolhe os piores para fazer esse tipo de trabalho que está fazendo aqui. Ó. Porque eu sei que se eu parar, eu volto para o fundo do poço. Então, o meu diálogo, a profundidade da oração, ela tem que curar. Então, lembra que eu falei ontem que eu comecei dentro de uma comunidade de dependência química? Eu fui o primeiro a ser curado lá. Aí comecei a cuidar dos meus irmãos lá dentro. Depois os familiares, os pais, as mães, aqueles pais que sofrem por causa do irmão, do filho que está drogado, que o pai e a mãe que nunca usou droga, nunca bebeu, o filho lá está drogado, mas ela ficou com a alma ferida, com medo, com ansiedade, aí eu ia lá, começava aquele trabalho. Então, isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, irmãos, é experiência de 12 anos. Todas essas pessoas têm feridas na alma, todo mundo tem que cuidar. E o povo estressado, o povo ansioso é dependente químico muito, muito, muito. Porque lembra que eu falei para vocês, querer resolver problemas da vida com o pecado, com a drogadição. Aí foi para o fundo do poço. É assim que começa. Mas vocês entenderam o passo 3? Deus é fiel, Flávio. Então, qualquer coisa, vou falar para vocês aqui. Um dia eu vou fazer uma aula só para contar meu testemunho inteiro. Porque qualquer coisa que qualquer um que estiver vivendo aqui, qualquer coisa, eu vou falar assim para vocês, ó. Se Deus fez comigo, ele faz contigo também. O problema não é Deus. O problema é a gente. Permitir que ele haja. O que eu estou ensinando aqui para vocês é ter uma rotina em direção ao coração de Deus. Lembra que eu expliquei que era a rotina ontem? É a construção de uma estrada da minha alma em direção a Deus. Assim eu venço a ansiedade. O que eu estou ensinando para vocês aqui hoje é ter intimidade com a palavra, com o Senhor vivo. Aí você alcança qualquer coisa na sua vida, desde que essa coisa te leve ao coração de Deus. Deu para entender? Muita gente vem no meu Instagram e fala: reza por mim, reza por mim. Eu falei: amado, se você fizer o aprofundamento de vida de oração, eu vou te ensinar a rezar. Não adianta o Renato rezar por você. Renato, reza, reza por mim. Reza. Você precisa ter uma vida de oração para mudar a sua casa, para mudar você, para mudar a sua casa, sua família, seu casamento, seu trabalho, tudo. Passo 4. Contemplação. Passo 4. Contemplação. São 5 passos, tá, gente? A palavra que inflama meu coração. Aí bota de novo, coração. Vou repetir. Passo 4 da Lectio Divina. Contemplação é a palavra que inflama meu coração. Bota tracinho, coração. Gente, o que é
a palavra de contemplação. A palavra de contemplação, o pessoal está aqui no Instagram rapidinho, está perguntando assim, Renato, reza por mim, me ensina a rezar. Ó, vocês não estão no aprofundamento. Eu pedi para se inscrever há mó tempão. Em primeiro lugar, me segue aí, ó, clica aqui na setinha, Renato.direção espiritual, que eu vou mandar essas aulas gravadas, mas fica comigo até o final, para você assistir a aula de quinta-feira, que é a última, tá bom? Então vamos lá. A palavra de contemplação é aquela palavra dentro do Evangelho que é a mais forte. É a palavra mais forte que está dentro do Evangelho. Quando você lê o Evangelho, é aquela palavra que pula nos seus olhos. É o coração do Evangelho desse dia aqui. Enquanto Jesus falava, pediu-lhes um fariseu que fosse jantar em sua casa, em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: Vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas essas coisas vos serão limpas. Limpas. Ó, o Senhor explicando como limpa a alma. Limpeza. Pode ser limpar, limpar, sim, porque o Senhor quer que eu limpe minha alma. Pode ser a palavra de contemplação? Pode. O título, censura aos fariseus, a palavra censurar. Nossa, eu não posso ser censurada. Hoje, no mundo em dia, ninguém pode ser censurado. A palavra de Deus censura, ela impede a minha verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade que vai te levar lá para o quinto dos infernos. Então, eu também escolheria essa palavra, censura. Deus censurando minha alma, meu coração, Deus querendo limpar. Pode ser as palavras de contemplação. Hoje está um pouquinho difícil, gente, a palavra de contemplação, mas no Evangelho de amanhã você vai achar essa palavra de uma forma mais rápida. Mas vocês entenderam que é uma palavra que você viu que faz sentido ali, ó, você pegou essa palavra e guardou ela no seu coração. E você vai viver o seu dia. Preste atenção. Sabe aquela caixinha de remédio que todo mundo tem em casa? Insensatos. A Ana botou insensatos. Muito bem também, Ana. Insensatez. Quer dizer, não está vivendo de acordo com o que está falando. Isso é uma insensatez. Está sendo um insensato. Muito bem, Ana. Está vendo? Nós chamamos 3 palavras de contemplação num único evangelho. Vamos usar a insensatez. Eu peguei essa palavra e guardei dentro do meu coração. Quando eu guardo essa palavra no meu coração, é igual quando eu vou na farmácia e compro um remédio. Comprei um remédio para torcicolo, um Dorflex. Coloquei ele lá em casa, na minha caixinha de remédio. Você só tem Dorflex na sua caixinha de remédio? Não. Eu tenho Dorflex, tenho Doril, tenho analgésico, tem um monte de coisa. Quem tem filho tem uma caixa de remédio enorme. Dipirona, Tilenol. Eu guardei essa palavra insensatez dentro do meu coração. Aí vou viver o meu dia. Aí eu estou vivendo o trabalho. Nossa, eu sou católico. Domingo eu vou comungar. Aí vem uma amiga do seu trabalho e fala assim: Amiga, você viu o funcionário novo? Que gatão! As duas são casadas. Aí tu fala assim: Nossa, me mostra onde é. No Recursos Humanos. Vou lá tomar um café. Insensatez. Aí vamos lá. Outra possibilidade. Você está lá com a sua vizinha. Aí, minha amiga, oi, vou te mandar um negócio aí pelo WhatsApp. Aí manda foto de um cara pelado. Ou uma piada pornográfica sem graça. Ou alguma coisa pecaminosa. E você pega e você pensa assim, cara, isso aqui não é legal. Mas, para eu não ficar mal com a minha vizinha, eu vou responder, nossa, demorou, vou te mandar uma também. Aí manda de volta. Insensatez.
Você sabia que era errado, mas para eu não ficar mal, respeito humano. Jesus tinha respeito humano. Gente, Jesus estava na casa do fariseu, que convidou ele para jantar. Ele falou na cara dele, insensato. Ele tinha preocupação com o respeito humano, Jesus? Vocês acham que ele quer que a gente também tenha? Não é que a gente deve ficar xingando as pessoas, pelo amor de Deus. A gente tem que crescer em maturidade, em respeito. Isso sim é o respeito. O remédio da insensatez funcionando agora, ó, presta atenção. Eu estou no trabalho, aí começou. O chefe saiu da sala, aí a mulher da frente, que trabalha contigo, virou para trás e falou assim: Cara, que chefe chato. Você começa a xingar o cara, aí tu, deixa eu tomar o meu remédio, meu remédio que da palavra de contemplação que eu li de manhã, que é insensatez. Deixa eu tomar meu remédio. Tomei. Não posso ser insensato. Não posso alimentar o comentário dela. Ela falou assim: Minha irmã, faz o seguinte. Se a gente reclamar, não vai mudar nada, nem nossa vida, nem a vida do patrão. Vamos rezar por ele. Ela vai te maluca, até maluca. Mas eu tomei meu remédio de insensatez e ele fez efeito. Oh, vou contar aqui um caso real, aconteceu comigo. Eu estava para casar com a Nayara, aí convidando a galera lá da empresa que eu trabalhava. Aí o financeiro, o cara que dava aumento para as pessoas, todo mundo puxava o saco do cara, foi lá dar o convite para ele. Aí ele falou assim: aí, vai ter comes e bebes? Vai ter só comes? Vai ter comes e refis? Quer saber que eu era católico, mas ele me tratava assim. Vai ter uma bebidinha? Pô, meu irmão, não vai ter não, cara. Vai ter muita gente da minha comunidade lá, tal, aí não fica legal, insensatez, né? Eu querer colocar bebida alcoólica, sei lá, não vai ficar legal, né? Então eu não vou. Ué, estou te convidando porque eu quero que você vá me prestigiar. Não quero que você vá para encher a cara. Aí, caramba, eu não sabia que tu me considerava tanto. É, pô, eu achava que você me considerava. Você só vai nas coisas por causa da bebida, então você não tem amizade com ninguém. É difícil ter amizade com uma pessoa assim. Meu casamento não vai ter bebida. Aí tá. Isso foi uma coisa. Não poderia ser insensato? Caraca, vou ter que botar bebida só porque o meu financeiro vai, ele pode me dar um aumento. E, poxa, não era legal no momento. Segunda coisa, vem outro camarada lá de outro setor e falou assim: Caraca, meu irmão, é, aí tu vai casar, né? Não sei o quê, aí assunto vai, assunto vem. E o ruim é a lua de mel, né? Chega lá, aí vai ter relação. Olha só o que ele falou. Vai ter relação com a tua esposa, né? Você já tem direto, né? Aí até enjoa, né? Eu falei, irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. A gente namorou e noivou durante 3 anos e vivemos a castidade. E com muita alegria quero te falar que minha primeira noite de relação com ela vai ser na minha noite de núpcias. Isso na frente de um monte de gente, homem, mulher, todo mundo parou e ficou assim olhando. Não podia ser insensato? Mas para você chegar e falar isso, você tem que estar muito pautado, muito na rocha de Deus. Senão você não aguenta. Aí você cai nas mentiras do mundo. Você está vivendo, aí você mente. Só para não ficar mal, para ninguém te julgar. Aí depois que casa, aí vem todo mundo que tem problema, vai procurar quem? O Renato, que é da igreja. Entendeu? Então, é a parte, passo 4 contemplação. Deu para entender, gente? Como a palavra de contemplação é um remédio, amanhã vai ter outro remédio. Depois da manhã vai ter outro. Você vai ter dentro do seu coração vários remédios para usar na sua vida, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Passo 5 é o último. Depois, quando acabar o passo 5, eu vou abrir para perguntas, tá bom? E dúvidas. Passo 5.
É a resolução. Como sou chamado a viver o Evangelho. Agora sim. Uma coisa que todo mundo fala para a gente fazer, né? A gente não sabe como. Como é que eu sou chamado a viver o Evangelho agora? Agora, lembra aqueles sentidos que eu falei para vocês? Vamos lá. Vou resumir aqui rápido para vocês. Como é que eu vou viver o Evangelho? Presta atenção. Quando eu faço a leitura, eu uso os olhos. Então, eu vivo o Evangelho com os meus olhos. Estou explicando o passo 5. Preste atenção. Eu vivo o Evangelho usando os meus olhos. Todo dia que eu leio o Evangelho, eu vou entendendo como Deus se manifestava, como Deus vivia. Então eu vou começar a olhar as coisas no mundo conforme Deus quer que eu veja. Primeira pessoa que eu olho que está começando a mudar. Adivinha quem é, gente? Fala aí. Eu. Não é eu, Renata, é eu, você. Quando você começa a ler o Evangelho todo dia, lendo com seus olhos, chegar, lavou o rosto de manhã, você começar a olhar no espelho e falar assim: olha, Renato, você está mudando de vida. Augusto, você está mudando de vida. Todo dia lendo o Evangelho de manhã, lendo, você está mudando. Daqui a pouco você vai começar a olhar as pessoas também como Jesus quer que você olhe, não como você fica imaginando. Primeiro você vai olhar seu esposo, sua esposa, seus filhos, lá no seu trabalho. E começar a olhar Deus da forma como Ele quer que você olhe. Não inventar um Deus da tua cabeça. Ultimamente está acontecendo isso muito. As pessoas estão inventando um Deus da cabeça delas. Elas me mandam assim no direct lá no Instagram, falam assim, Renato, eu vivo isso. Não posso nem falar que é pecado? Eu falei, você está me perguntando por quê? Porque você já sabe que é. Mas eu acho que Deus me ama sim. Olha, você está entendendo a imaturidade, a infantilidade? Como a alma de uma pessoa dessa tá em trevas? Ela narra o pecado dela inteirinho. Aí eu falo, você está me perguntando por quê? Você está perguntando porque você sabe que é. Não é? Você não quer saber minha opinião. Você quer achar alguém que fale. Não que você quer achar alguém da igreja que fala que você está vivendo é certo. E não é. Mas Deus me ama do jeito que eu sou. Tudo bem, amado. Parabéns, meu irmão. Parabéns, minha irmã. É assim que você olha a Deus? Que Deus frouxo, que te ama do jeito que você é e você dá paulada nele. Porque o pecado que você está cometendo, diz a palavra de Deus em Isaías, foi pelos nossos pecados que ele foi pregado na cruz. Então, cada vez que você peca, você está ferindo Deus. É assim que você ama de volta? Beleza. Aí eu mando assim, ó. Você ama ele de volta? Esse é o passo 1. Passo 1 eu usando a visão. Como eu vivo o evangelho com meus olhos? Assim. Agora, como eu vivo o evangelho com a minha inteligência? Vamos lá, tenho 2 minutos para acabar. Como eu vivo o evangelho com a minha inteligência? Se você medita o evangelho todo dia, adivinha o que vai acontecer, gente? Adivinha. Gente, tira o som, por gentileza, por enquanto. Adivinha o que vai acontecer? Você vai se tornar muito mais inteligente e sábio do que você é hoje. Quando você começa a entender as coisas de Deus da forma como eu expliquei aqui para vocês, Renato, não entendo nada da palavra, mas calma, minha irmã, meu irmão, não desiste agora.
Um dia você faz, outro dia você faz, outro dia você faz, outro dia você faz, outro dia você... Aí isso tudo é uma história que vai te ligando à tua vida. E você está vivendo essa história e você vai começando a ter entendimento. Chegou na missa domingo, você vai olhar o padre lendo o evangelho, aí você vai falar assim, ué, eu meditei esse evangelho a semana inteirinha. Agora o padre falando, eu estou começando a entender as coisas. Porque o evangelho, domingo, ele é a continuação dos evangelhos da semana inteira. Aí vai te ajudando a entender. Aí você vai tendo sabedoria em Deus para entender as coisas. De Deus somente? De tudo, irmãos. De tudo. Tem muita gente que faz burrice, depois fica ansioso, fica depressivo, fica com medo, porque não pensa com inteligência, com sabedoria, com discernimento. Mas Deus quer te dar discernimento, sabedoria e inteligência em tudo o que você faz, em tudo, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus negócios, para ganhar uma promoção, para sair do seu trabalho que você está mais de 10 anos lá sem promoção. Vai arrumar outro, para você ser uma pessoa melhor, para você cuidar melhor do seu marido, cuidar melhor de você, cuidar melhor dos seus filhos, cuidar melhor da sua casa, cuidar melhor da sua paróquia. Você vai ter sabedoria para isso tudo. Passo 3, a boca. Como é que eu uso a boca para viver o evangelho, para viver a resolução, para viver o evangelho? Pô, se eu moro aí no Nordeste, eu vou falar igual o nordestino. Se eu moro na Paraíba, eu vou falar igual o paraibano. Se eu moro no Ceará, vou falar igual o cearense. Se eu moro no Sul, vou falar igual o pessoal do Rio Grande do Sul. Se eu moro em Minas, eu vou falar igual o mineiro. Se vocês que não são do Rio de Janeiro moram no Rio de Janeiro, vocês vão falar igual o carioca. Lembra que o passo 3 era orar e falar com Jesus todo dia de manhã? Se eu falar com Jesus todo dia, eu vou falar igual a quem, gente? Eu vou falar igual a Jesus. Experimenta. As tuas palavras, mesmo às vezes você com medo, com receio, o que vão me julgar? Respeito humano, a palavra sai da sua boca, sem você sentir. Porque você está falando com Jesus todo dia. Todo dia. E quando a palavra sai, a palavra verdadeira, isso é uma cura para a tua alma tremenda, irmão, porque você fez a vontade de Deus. E a contemplação, como é que eu vivo a palavra de Deus usando a palavra de contemplação? Lembra que eu falei que a palavra de contemplação era o remédio? Agora ela virou uma semente. Gente, a nossa alma é um terreno muito fértil. Tudo que você planta dá. Se você, isso é bom e ruim. Porque se você planta coisa ruim, vai nascer coisa ruim. Se você planta coisa boa, vai nascer coisa boa. Exatamente o que você está colhendo hoje. Faça esse exercício quando acabar aqui, sua oração. Senhor, o que eu estou colhendo hoje na minha vida? Por que eu estou lá atrás na sua vida? Exatamente. Quer começar a colher coisas boas daqui para frente? Começa a plantar coisas boas. Começa a plantar coisas boas. Se você começa a plantar todo dia uma palavra de contemplação na sua alma, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, lá na frente, a sua alma vai ser igual de Santa Teresinha no Menino Jesus, que ela falava: estou cultivando a minha alma para ser um jardim para Jesus passear. Olha, que entendimento de alma, né? Lembra daquela a parábola da figueira? Parábola não, né? Foi uma coisa real. A palavra da figueira. Jesus estava com fome, ele olhou para a figueira e falou: está no tempo de dar figo, está no tempo de dar fruto. E a figueira não tem fruto. O que Jesus falou para a figueira? Seque, amaldiçoa ela. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é a figueira? É a nossa alma. Se Jesus vê a nossa alma e a gente não está dando fruto,
seque. Por isso, às vezes, que a gente começa a padecer de vários males e não entende por quê. E a nossa alma vai secando, vai secando, vai secando. Já viu aquelas pessoas que falam assim, nossa, me sinto tão seca, me sinto tão vazia. Não enche a alma de nada, não alimenta a alma com nada. Como é que vai se tornar uma pessoa melhor? Irmãos, eu vou encerrar aqui a gravação. Agora vamos abrir para perguntas e respostas. A pessoal que está aqui na aula ao vivo, pessoal do Instagram, eu convido vocês, ó, clica aqui na setinha, me segue, tá? Para quinta-feira você participar dessa aula ao vivo aqui também comigo, tá? Onde vai ter perguntas e respostas. Vocês estão aí vendo pelo Instagram, estão fora, tá bom? Segue, que eu vou mandar lá o link para você entrar no grupo, que você tem que entrar. Deixa eu só me despedir aqui do pessoal, gente. Deus abençoe e até mais aqui, pessoal do Instagram. Pronto. Vamos para perguntas e respostas aqui, irmão? Deixa eu parar aqui a gravação para a gente ter, ó,